Estes magos, nós não estamos falando deles como espíritas, estamos falando desses magos como simplesmente cientistas, e como que eles vieram de lá do Oriente. O Oriente, para quem está em Jerusalém, fica dos lados das margens do rio Tigre, do rio Eufrates, na antiga Mesopotâmia, que hoje se encontra o Iraque, o Irã. E era exatamente desta região de onde se deslocaram estes homens. Estes homens não tinham vínculo nenhum com o judeu, não eram judeus. Na Bíblia não relata que eles eram judeus. Alguns chegam até a dizer que estes magos, eles foram alguns judeus que lá ficaram na ocasião que o povo de Israel foram exilados por Nabucodonosor, alguns 400 anos antes de Cristo, e quando depois de 70 anos que eles estavam exilados, eles retornaram em 3 etapas, assim como foram levados para a Babilônia, na antiga Mesopotâmia, eles foram levados em 3 etapas. No retorno também foram em 3 etapas. Mas dizem alguns historiadores que alguns dos judeus, eles não voltaram todos, alguns ficaram por lá. E diz, alguns pensadores chegam a pensar que estes magos eram alguns judeus que lá ficaram, alguns descendentes de judeus que lá ficaram. Mas outros já dizem que não tem nada a ver com os judeus. Esses magos realmente eram gentios. Mas por que eles vieram de lá? Qual a intenção? Não resta a menor dúvida que esses magos, eles não vieram por vontade humana e nem guiado pelo diabo, como alguns chegam ao ponto de dizer. Eles misteriosamente foram guiados por Deus, não resta a menor dúvida. Eles foram guiados por Deus. Alguns dizem que eles eram reis. Também não se sabe que ofício, além de ser magos, não sabemos se eles exerciam nenhuma função de reis. A Bíblia não diz. Isto são apenas colocações da Igreja Católica. Não diz que eles eram reis, mas sim que eram magos, que eram sábios, que eram cientistas. E por quê? O propósito é divino. E a estrela que apareceu, com certeza, não é uma estrela comum, não é uma estrela existente. É uma estrela que eu posso imaginar semelhante àquele grande peixe que no livro de Mateus diz que era uma baleia que devorou Jonas. Parece ser programada, parece ser providenciada exclusivamente para aquela finalidade. Como também aquele cordeiro que aparece lá no deserto, quando Abraão, no Monte Moriá, quando ainda não era habitado, estava ele dentro daquele matagal para oferecer o seu filho em sacrifício. Quando ele levanta o cutelo, ele escuta a voz de Deus falando: Abraão, não faças tal, porque agora sei que temes a Deus. Um anjo falando, e quando ele olha, está ali ao seu lado um cordeiro amarrado pelas pontas. Alguns chegam a dizer que também esse cordeiro foi providência, pois é exatamente a mensagem dita pelo próprio Abraão, quando seu filho lhe faz uma interrogação: pai, aqui está a lenha, aqui está o cutelo, mas aonde está o cordeiro? E ele disse: Deus proverá. Então, esta palavra Deus proverá, nós entendemos que ele está dizendo que Deus vai fazer vir, seja lá de que lado, mas Deus vai fazer surgir um cordeiro para ser imolado no lugar do seu filho. E é o que acontece, daí a pouco aparece o cordeiro. Também outro chega a dizer que aquela fonte que estava na frente de Agar, que ela não via e chorava que o filho estava morrendo e não tinha água para beber, e quando ela chorava, o seu filho estava perecendo de sede. De repente aparece um anjo e lhe pergunta: o que faz aqui, Agar? E ela diz: estou morrendo de sede, e meu filho também. Eu estou esperando simplesmente que ele pare de gritar quando morrer, vamos dizer. E o anjo disse: eis aí água na tua frente, por que não dá para o teu filho? Naquele momento, dá a entender que parece que não havia ali fonte nenhuma, misteriosamente aparece. Bom, diante desses pontos que eu citei, mesmo que talvez seja provada a existência de todos eles, mas também podemos aqui pensar que nenhum deles havia. Assim como aquela mulher tinha apenas um pouquinho de azeite na sua botija e multiplicou, assim como aquela viúva que tinha um pouquinho de farinha na panela
e um pouquinho de azeite, e Elias orou e multiplicou. De igual modo também Deus pode fazer surgir o que não existe. E assim como aconteceu estes fatos que eu acabei de citar, quem sabe também pode ter acontecido o mesmo com essa estrela que aparece para aqueles magos lá no Oriente. Certamente quem sabe essa estrela em si é uma estrela misteriosa que aparece e eles acompanham esta estrela. Mas como foi a descoberta desta estrela? Veja só, uma vez que eles eram magos, uma vez que eles eram estudantes dos astros, estudava as constelações, de repente se depararam em vossos estudos algo diferente. Essa estrela tinha uma diferença das demais, era uma estrela desconhecida, que se fosse uma estrela como as outras, jamais eles iam procurar seguir. Se eles tomaram a decisão de seguir essa estrela, porque havia uma especialidade nessa estrela, não era uma estrela comum. Então essa estrela nada mais é do que exatamente o que representa na simbologia de Jesus, que a Bíblia diz que ele é a estrela da manhã. Então essa estrela, para a Bíblia, poderia representar a estrela da manhã. Agora, como que esses magos vieram realmente acompanhando essa estrela? Porque quando eles presenciaram, vou deduzir agora, quando eles presenciaram essa especialidade, eles ficaram impressionados e perceberam que não se tratava de uma estrela comum como as demais. E eles, quem sabe, começaram a ver que havia uma influência espiritual. E para entender isso, o que eles fizeram? Veja só, foram até os livros. E vamos acompanhar aqui um raciocínio. A Bíblia fala que antes de Israel chegar na terra prometida, quando saíram do Egito, andando em direção à terra prometida, eles se depararam com a terra de Moabe. E quando chegaram ali na terra de Moabe, os moabitas ficaram temendo que Israel passasse por ela e quis impedir a passagem de Israel. O que o rei Balaque fez? Ele mandou trazer um suposto profeta que residia exatamente no Oriente, lá na Mesopotâmia, chamado Balaão. E esse homem foi solicitado por Balaque. Depois de uma resistência, ele acabou cedendo e foi até Balaque. Chegando lá, o Balaque queria que Balaão, o profeta, amaldiçoasse o povo de Deus. Mas o povo de Deus era abençoado, e as tentativas do chamado profeta Balaão não conseguiu. Enquanto ele tentava amaldiçoar, ele abençoava. E nestas suas palavras de bênção, o que acontece? Ele tem uma visão e profetiza, e ele fala que ele vê uma estrela de Jacó surgindo. Eu vejo, não agora, vejo não de perto, mas uma estrela surgirá de Jacó. E quando ele falava dessa estrela, quando Balaão profetizava sobre essa estrela, ele estava profetizando acerca de Jesus, o futuro Messias que havia de vir. E então ele vê Jesus como uma estrela. E Balaão era de onde? Ele era da Mesopotâmia. Ele era exatamente de lá do Oriente, de onde vieram os magos futuramente, 400 ou quase mais de 500 anos, cerca de 700, 800, quase mais de 1000 anos atrás. Mais de 1000 anos. Se Davi foi 1000 anos antes de Cristo, isso 1400, 1300 anos aproximadamente antes, 1300 anos antes dos magos, Balaão profetizou, teve uma visão e profetizou acerca de uma estrela que estava se levantando, que estava surgindo, falando isso, se referindo a Jesus. E disse certamente que esta profecia ficou registrada. Esta profecia certamente ficou marcada. Foi para os anais da história. E, quem sabe, na hora que esses magos tiveram esta visão, dessa estrela especial, eles, quem sabe, foram buscar lá nos livros e encontrou, quem sabe, esta profecia do próprio Balaão. Mas também podemos deduzir, além disso daí, que cerca de 500 anos antes de Israel, antes de Jesus vir, os israelitas, como já disse no início, eles foram levados cativos lá para a Babilônia, exatamente para o Oriente. E lá esteve Daniel, lá esteve Ezequiel, lá esteve Neemias, lá esteve Esdra, esses homens que foram homens de Deus, que escreveram, e eles estão aqui, contidos nas Escrituras Sagradas. E quem é que sabe se estes homens não deixaram algumas obras escritas
lá na Mesopotâmia, lá no Oriente. E quem é que sabe se esses magos, ao ver literalmente essa estrela especial, eles não foram buscar nos anais da história alguma coisa referente a esta estrela? E quem sabe eles conseguiram ver, quem sabe eles conseguiram detectar algo que estava nos livros sagrados. E aí foi aonde que eles tomaram a decisão: vamos então acompanhar essa estrela, porque essa estrela diz respeito a alguma coisa. Essa estrela não é a mesma que nós o conhecemos. Essa estrela tem uma diferença, tem uma especialidade. Vamos o acompanhar. E eles acompanharam. Só que não sabemos quantos que eram, mas com certeza não eram 3. Com certeza era muito mais do que 3. E alguns deduzem que eram 3 pelo fato de ter sido 3 presentes, mas isso não prova. Certamente foram mais do que isso. A outra coisa, agora observe bem: quando Jesus nasceu, exatamente no dia que ele nasceu, relatado pelo evangelista Lucas, diz que no mesmo dia estava na região alguns pastores guardando ovelhas, que com certeza não era no inverno, era no começo, no meio ou no final do verão, mas menos no inverno. E lá estavam. Isso significa que não foi em dezembro. Alguns dizem que foi do dia 15 do dia 15 de março ao dia 15 de abril, e outros dizem que pode ter sido de setembro a outubro, de agosto a setembro, digo. Então não pode ser no mês de dezembro. E esses pastores estavam lá lavrando, tomando conta das ovelhas, quando de repente eles tiveram aquela visão, os anjos se manifestando, e eles foram até aonde estava Jesus. E lá eles encontraram Jesus em uma manjedoura. Não encontrou dentro de uma casa, encontrou em uma manjedoura. E eles, ao ver Jesus, adoraram e proclamaram, revelaram, notificaram. Só que os magos, os pastores, eram homens simples, eram homens pacatos, eram homens que não tinham um conceito na sociedade. Sua palavra não ressoava muito forte, não tinha muito sentido. Eram pessoas simples. Então a mensagem deles não teve muitas repercussões, não teve muita aceitação, mas ficou gravado no coração e na mente de alguém. E os magos voltaram ao seu ofício. José Maria, com a criança, foi morar em um determinado lugar, em uma casa. Passado-se algum tempo, veja só, já havia passado algum tempo, quando o menino, a criança, já poderia estar entre de 1 ano e meio a 2 anos e meio. De 1 ano e meio a 2 anos e meio. Quando Jesus já estava com uma criança que representava uma idade desta, que olhando para a criança, já dá para deduzir que tem de 1 ano e meio a 2 anos e meio, é quando chega aqueles magos. Por quê? Que Jesus já tinha aí 1 ano e meio a 2 anos e meio. Porque o rei Herodes diz o seguinte: quando ele percebeu que os magos não iam dar a notícia do menino, ele fez o seguinte: os magos chegaram e foram até o rei e tomaram informação. Aonde é que haveria de nascer o rei dos judeus? A palavra dos magos impressionou o rei Herodes, pois ele não queria dividir o seu trono com ninguém. E de repente chega, não pastores de ovelha, não pessoas do campo simples, mas magos, cientistas, pessoas da alta, pessoas que têm um conceito na sociedade, pessoas de peso, pessoas honradas, pessoas civilizadas, que traz essa notícia. Isso impacta o rei. Enquanto foram pastores que falaram, não provocou nenhuma reação no rei. Mas quando foram os magos que disseram, aí sim causou nele um impacto. Certamente isso provocou nele uma certa reação de medo. Então esse rei que nasceu vai querer tomar o meu trono. Ele inquiriu dos magos para que fosse e voltasse para ele, falando aonde é que estava o menino. Depois que os magos não voltaram ao rei, o que o rei Herodes disse?